Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Coders Academy. Dessa vez, sim, nós vamos trazer conteúdo de qualidade, não é igual o podcast lá. Eu sou o Ramon Souza, o host aqui, ou pelo menos por enquanto, um dos hosts aqui do podcast. A gente vai ficar revezando. Hoje, para passar um pouco de conteúdo aqui para a gente, nós trouxemos um host já conhecido de quem acompanha o podcast. O Aquiles vem aí bater um papo com a gente. Então, seja bem-vindo, Aquiles. Boa noite. E aí, Coders, de novo, né? Só que agora não tá no podcast, mas tá valendo também. Vamos embora. A gente tá trazendo esse assunto aqui, é um assunto que não vai ser uma parada tão técnica, não vai ser a gente fazendo live coding aqui, mas vai ser um papo interessante. Então tem algumas coisas para compartilhar aí com a galera. Então vamos embora. Eu gostei aí do indo mais longe que um maré turbo, afinal de contas, não deve ser muito difícil, né? Ir mais longe que um maré turbo. Vamos ver durante a apresentação. Tá? Vamos ver durante a apresentação. Boa. Antes da gente começar, queria deixar aqueles lembretes. Se você está aqui na nossa live aqui na Twitch e ainda não segue, ou você que está assistindo pelo YouTube ainda não segue, segue aí o nosso canal, isso ajuda bastante a gente. Manda comentários, tanto na Twitch como no YouTube. Isso é bom pra gente. Aqui na Twitch a gente vai pegar as melhores perguntas no final. A gente vai ter um time aí para perguntas e respostas. Então, vocês vão mandando as perguntas que vocês tiverem aí durante o conteúdo. A gente vai juntar tudo no final e vamos tirar essas dúvidas aí com o Aquiles. Se você gostou desse vídeo aí no YouTube, dá o like. Se você tá na Twitch, tem o Amazon Prime e ainda não sabe, você pode se inscrever no nosso canal usando o seu Amazon Prime, ou seja, você se inscreve de graça. É só fazer o Prime Game da Twitch, que é vincular o seu Amazon Prime com a sua conta da Twitch. E isso ajuda bastante a gente, tá, pessoal? Então, muitas vezes você vem aqui, assiste o conteúdo, gostou, você tem o Amazon Prime e não sabe disso. Então, não custa nada, é só ir lá vincular a conta, se inscrever aqui no canal, a inscrição é mensal. Então você está aqui sempre assistindo com a gente. Também lembrar de reinscrever. Muita gente se inscreve uma vez e acaba esquecendo de atualizar a inscrição. Então sempre que o botão aí na Twitch mudar de inscreva-se para dar inscrição, você está inscrito. Se tiver inscreva-se, é só clicar de novo, se inscrever com o Prime. Que isso ajuda bastante a gente. A gente vai tentar trazer muita coisa nova esse ano. O Coders Academy é uma dessas coisas novas aí. A gente está a partir de agora 2 vezes por semana, trazendo conteúdo técnico, né, ou mais próximo disso, de verdade agora. E acho que é isso, não vou também encher muito. Vamos seguir com o conteúdo. Então, Aquiles, o palco é seu. Boa toque aí. Vamos embora. Eu estou vendo aqui já que tem algumas pessoas na live que estão acompanhando, então um abraço aí para o Sardo, que já foi convidado, vai estar aqui em breve também. Para Luiz está aí, Luiz Pacheco, que também já participou, e Luiz é QA há 30.900 anos. Então, ele sabe mais do que eu e do que todo mundo aqui. E espero que ele puxe minha orelha aqui durante a apresentação. Então, galera, vamos embora. É um tema polêmico só por causa do maré, tá? Então, vamos embora para o maré. Bom, quem sou eu? Eu sou engenheiro de software, meu nome é Aquiles, engenheiro de testes também, empresário, eu me acho empresário, tá? Podcaster, youtuber e professor. Isso aí eu coloquei só por causa do Nerdologia, tá? Então, tem um podcast, a gente tem um podcast aí, youtuber, até vale, né, youtuber, porque a gente publica no YouTube também, então, tá valendo. Professor, não. Então, vamos embora. Maré turbo. Eu trouxe um maré turbo aqui, porque isso era uma máquina, velho. Isso era de 1988, você imagina, tem um carro que tem 182 cavalos, que tem um turbo de 2.0. Se você está comprando aí um Polo 1.0 turbo e está se achando massa, esse carro é 2.0 turbo. Eu acho que teve uma versão 2.4 também. Ele atingia 220 km por hora, 227 km por hora. Era um carro de passeio, né? 5 cilindros, aí você já imagina o som da fera, né, bicho? O som desse carrinho aí. Ele
tinha essas limitações de fábrica, né, na realidade, porque ele era 220 por hora, mas se você mexer, que pouca gente, quase ninguém, eu acho, né, fez isso, remapeou o sistema e colocava ele para atingir muito mais do que isso fácil, bater os 300 por hora e aumentar a cavalaria. Eu já vi casos de ter maré aí com quase 300 cavalos. O interior dele também é de luxo. Se você abrir assim, ele é massa, entendeu? Ele tem tudo que você precisa ali para ter um conforto. E isso em 98, ele não é aquele plásticozinho de batucar, não, do seu carrinho. Se você tem aí seu Polo, que você bater assim, você dá uma batidinha assim no painel, só aquela zoadinha, você dá para fazer um samba, nesse aí não dava. Isso aí era um carro de verdade. Maravilhoso. O único defeito dele é porque é Fiat, né? Mas a gente tem que ter algum defeito na vida, então vamos embora. Sobre essa talk ela é diferente, tá? Ela não é uma talk que a gente vai entrar em live coding, que a gente vai discutir ali aspectos muito técnicos. Essa é uma talk de papo sobre o que é um QA, o que é que um QA faz, o que é que ele deveria saber, segundo a minha presunção, o que é que ele deveria saber, né? Porque tem gente que sabe muito mais do que eu, mas estamos aí para compartilhar. Elas são lições, na realidade, é um compilado de algumas lições que eu noto durante a minha própria experiência como QA. Estou aí trabalhando já faz, como QA exatamente, já faz uns 3 anos, mas eu sou desenvolvedor há mais tempo, né? Eu sou desenvolvedor desde 2014, então sempre fui severino, quebrava galho, e hoje eu sou engenheiro de testes ainda. Então, a ideia aqui é mais uma conversa. Então, a partir daqui, a gente vai conversar sobre 10 coisas que eu observei durante a carreira que vão te fazer ir mais longe do que o Maré Tudo, que a gente viu que é um carro top, né? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu acho interessante de um QA saber é programar. Isso é fundamental, beleza? Por quê? Isso adianta o teu processo. Ele te joga um pouco mais para frente do que a maioria a maioria dos QAs. É estranho de falar isso, mas eu vou tentar contextualizar. Durante muito tempo, a carreira de QA, lá antigamente, era uma parada mais manual. Era uma coisa que pelo menos eu tenho a impressão, e das coisas que eu já vi, que ela era muito mais de você pegar alguma coisa que estava meio que pronta e entregar, resolver esses problemas, apontar esses problemas antes que eles chegassem na mão do cliente, porque quanto mais demorava, mais ficava caro. Então, é uma balança que existe entre processo e tecnologia, entre saber como melhorar o processo, manter a qualidade no processo, e como melhorar com relação a código e a tudo isso. Quando o tempo foi passando, a gente está cada vez mais próximo do desenvolvedor. Então, é muito mais rápido, se você pensar aí, o segundo ponto é o que fica pronto antes, é muito mais rápido você ver o código sendo feito do que você esperar que aquela funcionalidade fique pronta, que ela chegue na faixa lá, que a gente geralmente usa o Scrum, né? Ou Ágil, ou qualquer coisa assim, Kanban e tal. Quando chega na faixa de teste, geralmente aquilo ali ficava lotado e todo mundo corria para testar aquilo ali. Quando você tem essa habilidade de ir atrás mesmo de programar, então você vai conseguir resolver, você vai conseguir chegar muito, muito antes no processo. Essa baia de testes está no Gira, está em alguma outra ferramenta, tá? Então, só para partir aqui desse ponto, de que hoje em dia, eu já encontrei até pessoas falando o seguinte, que vai entrar na área de QA, quer ser programador, muita gente quer ser programadora, e quer entrar na área de QA porque acredita que é mais fácil entrar na área de QA, que é um nível de programação exigido é menor. Mas, na realidade, muitas vezes você já se depara com uma parada extremamente complexa. Às vezes é mais difícil você testar uma coisa, isso a gente passa no dia a dia. Às vezes você passa muito mais tempo, gasta muito mais tempo tentando testar uma tarefa, tentando automatizar um processo, do que a própria tarefa em si, a entrega em si.
Andando mais um pouquinho com o nosso maré, a gente tem uma coisa que é importante de saber, que é testar em mais de um nível. Se você já sabe que você precisa programar, que você precisa estar junto do desenvolvedor, precisa estar ali passando o processo, andando junto com o processo, você precisa saber que existem níveis de teste de software e você vai se encaixar dentro de cada nível de acordo com a tua função. Essa imagem aí, ela coloca como se o unitário fosse só o dev. Era uma responsabilidade muito mais de dev há pouco tempo atrás. Mas hoje em dia, a gente tem uma responsabilidade também de QA, quando o próprio QA nota que tem pouco teste unitário e tal, e tenta ajudar. Subindo um pouco desse nível, a gente tem os testes de componente, que é como dentro do código os componentes se complementam e conversam, e o teste de integração, que ele já é um teste mais de componentes prontos, componentes maiores, ou de serviços, por exemplo, você tem um serviço que consome o outro, e aí você precisa fazer esse teste. Se você não souber fazer, andar dentro desses níveis de teste, você vai ficar muito limitado, porque você vai esperar chegar lá em cima, lá onde está lá, exploratório, tá vendo? Você vai esperar chegar lá em cima para poder testar. E esse não é o melhor cenário. O melhor cenário é você saber pegar ali do início e ir acompanhando e ajudando o time a fluir junto com essa tarefa, para quando chegar no fim você fazer testes exploratórios. Vou fazer uma diferença de teste exploratório para teste ad hoc, que a gente chama. O teste exploratório, muitas vezes a gente coloca isso tudo no mesmo balaio, mas é diferente. Um teste exploratório, ele é tipo, eu estou fazendo os testes, estou explorando as funcionalidades do meu sistema, muitas vezes baseado no cenário, nas histórias. Então, vai ter lá algumas histórias que ou o PO escreve, ou o Tech Lead escreve, ou outra pessoa da hierarquia mais de negócio escreve, e você, a partir deles, você começa a olhar e fazer explorações ali, aumentando o fluxo de teste, procurando fluxos alternativos, e anotando, guardando. Isso aí é um teste exploratório. O teste ad hoc, ele é diferente. Ele é simplesmente você pegou o software, você não conhece muito, você não está muito, quer dizer, você pode até ter conhecido, tal, ter experiência com ele, mas ele é muito mais bruto. É você pegar ele e sair testando e mexendo em tudo, e às vezes é bem caixa preta. Aliás, ele é bem caixa preta. Você não se importa tanto com como está funcionando as coisas dentro. Seu objetivo é encontrar alguma falha ali dentro. São testes que encontram coisas, tá? Mas eles não são os únicos testes que tem que fazer. Se você hoje está fazendo só esse tipo de teste, então você deveria dar uma explorada melhor nos outros níveis, porque isso vai facilitar mais o teu processo. Front e back é porque você tem, novamente, aquela questão. O front lá vai estar, você às vezes espera o front estar pronto para poder fazer um teste exploratório, quando você já poderia estar fazendo algum teste de API, alguma coisa assim. Bora lá. Além de nível, a gente tem tipo de teste. Aí a gente está sendo um pouco mais profundo. Aí do podcast a gente está sendo a parte técnica, né? De falar de coisas um pouco diferentes. Por quê? Porque o teste funcional, muitas vezes você chega num lugar, tá? E você ouve muito pessoal falando, faz um teste funcional aqui. Aí quando você vê o que é um teste funcional, aí é porque o pessoal está fazendo um teste de automação de front-end. Esse teste de automação de front-end com Selenium, com Protractor, com algumas ferramentas, Nightwatch, fazendo testes que vão pelo front e fazem automações de front. Muitas vezes isso é tratado como sinônimo, mas não necessariamente é um teste funcional. Tá? O teste funcional, ele já está dizendo, é um teste de função. O que o meu software deveria fazer. Então, se o meu software deveria, por exemplo, aparecer um botão no momento em que eu clico para ir para a tela tal, deveria aparecer uma imagem, alguma coisa, então isso está descrito nos requisitos, e o meu teste funcional ele tem que dizer, beleza, aqui tem uma imagem que deveria aparecer realmente porque está lá nos requisitos. Isso aí você consegue automatizar e ver aí, por exemplo, até nessa imagem você vê que tem functional test, está ali no lado esquerdo,
O teste funcional tem ali interface teste, porque ele é um tipo de teste funcional, mas ele não é o único tipo. Então, você pode fazer um teste de integração, ele também faz parte de um teste funcional. E quando você fala de não funcional, você está falando de aspecto de segurança, por exemplo, de performance, que eles não estão ligados diretamente ao tipo, como diz, eles não estão ligados diretamente à função, tá? O teu software, ele está funcionando, beleza. Só que ele não necessariamente ele está seguro. Ele está mostrando a imagem na tela. Mas junto com a imagem na tela, quando ele faz o get da requisição, ele está trazendo várias informações daquela imagem ou do banco, do objeto que contém aquela imagem. Então, já é um aspecto mais de segurança que deveria ser observado. Performance, por exemplo, se você requisita várias vezes o mesmo endpoint, às vezes ele não aguenta por causa da requisição e ele começa a falhar, começa a ter alguns problemas. Eu já vi, tá, na área, falando de lições aprendidas, eu já vi o caso de, por exemplo, todo mundo fez os testes, estava funcionando o software, um software web, e o software foi ser mostrado numa feira. É um software até de uma empresa grande. Quando se chegou nessa feira, passaram um link do software para o pessoal acessar, e esse software não aguentava mais do que 4 pessoas logadas. Uma coisa assim, eram bem poucas pessoas. E ele começou a falhar já. Estava funcionando, estava tudo sendo entregue, mas não necessariamente ele estava bem testado. Então, o teste, além de saber testar em mais de um nível de andar, ele tem que saber andar nos testes também funcionais e não funcionais de um sistema. Também, aí como tem orientado a mudanças, a gente está falando de teste mais de regressão. Aí que tipo, você tem uma quantidade de testes, você roda aquela quantidade de testes sempre orientado às mudanças. Vai acontecer uma mudança, vai ser adicionado um feature, então a gente roda teste de regressão. Algumas literaturas tratam também como um tipo de teste. Então, vamos lá. Outra coisa interessante que todo teste devia conhecer são algumas ferramentas. Tá? Bug tracking você tem que reportar, beleza? A gente vai falar sobre isso. Você tem que colocar os teus testes em algum lugar para ser transparente para a tua equipe. Então, é bom ter um lugar, bom ter uma ferramenta. Às vezes usar o Excel, já vi usar Excel, funciona, beleza, está funcionando, ninguém vai chegar e vai dizer, bicho, bota aqui o teste link, bota o Bugzilla, bota alguma ferramenta. Não, está funcionando para todo mundo? Beleza, mas é importante. Quando tu chegar numa empresa, isso falando bem para o QA mesmo, é importante que você preste atenção qual o lugar que você reporta o bug. Se não existir o lugar, você pode usar até a própria ferramenta de tarefas. Então, tá todo mundo junto, todo mundo vê, vamos criar, sei lá, tem alguma coisa aqui que está falhando. Vamos criar aqui ou um débito técnico, se for uma coisa muito suave, ou vamos realmente colocar aqui uma tarefa para andar com isso. Ou até, se for uma coisa mais profunda e a empresa for mais burocrática com isso, você coloca a descrição direitinho, que a gente vai falar sobre isso também. Então, por exemplo, a gente tem o JMeter, que é um bom para teste de performance, junto com o Gatling também, que eu uso, eu gosto mais do Gatling, porque o Gatling, ele é mais, ele é mais código. Então, você tem ele, e você realmente escreve as linhas de código para aquela feature que você quer. Então, é bem manipulável, é tudo bem manipulável ali, em via de software. Quem gosta do JMeter também, é muito interessante utilizar, e tem alguns cenários que ele é mais rápido até, porque ele é mais fácil de você configurar. Aí tem aí o Cucumber. Eu queria falar uma palavra, uma coisa mais com os QAs. BDD, aí eu botei uma interrogação ali. BDD, ele é um processo que ele não necessariamente é interessante só para o QA. Muitas vezes eu vejo até em vaga de empresa que pede lá BDD. É importante, beleza? É importante que você leia sobre o BDD, porque ele é um padrão, é uma coisa que ajuda no processo, mas ele é para um processo como um todo. Então, por exemplo, você tem um Cucumber que ele escreve ele escreve em alto nível, beleza?
Você escreve toda a história lá, usando aquele padrãozinho de quando tal coisa acontecer, é, quando, given, when, then, né? Dado que alguma coisa aconteça, dado algum parâmetro, quando isso acontecer, faça isso. Pronto. Isso é um BDD e fica mais fácil de ler. Beleza. Você faz essa cola com o teu código e automatiza isso. Só que se isso não tiver junto do teu processo, se o teu PM, por exemplo, não ler essa documentação que é gerada em cima, não escrever ela, no caso, muitas vezes o time técnico que escreve, o time de negócio que escreve, você perde, você adiciona, na realidade, uma camada para você se preocupar. Aí lá vai você pegar e escrever, além de escrever os testes, além de escrever todas as automações de banco, pegar os dados, tal, você tem que deixar ele descrito de uma forma que fique legível. Isso vai te atrasar. Legível, estou dizendo assim, tipo, legível para o time de produto. Isso vai te atrasar. Muitas vezes você fazer um teste unitário que já descreve tudo que está acontecendo, é muito mais rápido, já resolve, e aí você segue em frente. Então é legal conhecer algumas ferramentas de teste para facilitar a tua vida. Reportar. Beleza. Tu já encontrou alguns bugs. Beleza? Tem algumas formas de fazer, dependendo da tua equipe. Tem equipe que você vai ter um lugar, que era, como eu tinha falado antes, uma ferramenta que você coloca lá. E ela vai ter uma descrição lá de texto mesmo, para você colocar. Você vai dizer onde foi encontrado, qual a versão do software que você encontrou, quais são os passos direitinho para chegar naquele comportamento esperado. E isso, às vezes, é tão óbvio, tipo, você dizer isso, mas não é sempre que isso acontece. Então, tenta utilizar o padrão que seja mais, que seja disperso na tua empresa. Então, se a tua empresa tem um padrão para reportar bug, dá uma olhada antes de reportar, porque você tem que pensar no lado da pessoa que está lendo. Às vezes, se é uma empresa mais burocrática, o que é que vai acontecer? O tester, ele vai estar lá, ele vai encontrar o bug praticamente sozinho, ele e talvez outra pessoa da equipe, ou mais um, se ele não estiver ligado junto com os devs, e ele vai reportar isso, e na hora de reportar, o dev não vai nem entender o que está acontecendo. Lá vai ele voltar para você, perguntando, ei, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e fica aquele bate e volta, principalmente se a empresa é muito burocrática. Se a empresa não é burocrática, muitas vezes tu está do lado do dev. Então, está todo mundo junto, a data é para você resolver junto com ele. Então, é diferente. Mas, se existe um pouco mais de burocracia, tenta utilizar o padrão. Tenta pensar assim, ó, a pessoa que vai ler isso em menos de, sei lá, 10 segundos. Se ela for ler isso em menos de 10 segundos, está perfeito, está lindo, está maravilhoso. Como é que você faz que uma pessoa lê mais rápido? É você já deixar um padrão de evidência. Então, provavelmente a pessoa não vai nem ler o que tu escreveu. Ela vai ler se ela tiver dúvidas. Ela vai primeiro para a tua evidência. E às vezes você não coloca evidência, a pessoa vai logo dizer, não entendi. E vai voltar para você. Então é melhor você priorizar a evidência para a pessoa ler rapidamente, entender rapidamente. E aí, depois da evidência, pode ser um print, pode ser um trecho de vídeo, alguma coisa. E prioriza também teu texto, colocando sempre assim, os passos para reproduzir. Um resumo em cima, então vai ter um resumozinho bem rápido, bota uma linha, 2 linhas, bota depois os passos listados mesmo, o que é que aconteceu. Passo 1, passo 2, passo 3, e depois resultado esperado, o que é que deveria acontecer e o que realmente aconteceu, que é o resultado, o que realmente aconteceu ali. Aí você fica mais fácil de ler e todo mundo que lê sempre vai bater, foi aqueles que escreveu, foi fulano que escreveu, então ele já faz assim, você já pega um padrão, isso te desenvolve. Fique de olho nas histórias, tá? Reporta ela de acordo com, se tiver algum lugar que está documentada a história, já bota lá no link, já bota um link já apontando para lá, para o pessoal entender, se situar. Tudo isso é porque, que eu estou falando aqui, pode parecer até uma parada meio distante para muita gente. Por quê? Porque as empresas hoje em dia, elas não estão tão burocráticas. Algumas continuam, mas muitas delas estão, o dev e o QA estão tão próximos no processo
que às vezes você não precisa de tudo isso. Às vezes nem é gerada essa documentação. Isso é até uma discussão massa, se é necessário gerar, se não é necessário gerar. Depois a gente vai dar uma olhada aí nos comentários, provavelmente tem alguns posicionamentos sobre isso. Beleza. E lembra de revisar, beleza? Revisar é muito importante, tanto o código quanto o que tiver lá do que você escreveu, rapidamente. Tipo, dá uma olhada, tá tudo beleza, entrega. Ops. O marézinha da gente, ele teve um probleminha, né? É porque eu esqueci de dizer o outro lado do maré, né? Que ele meio que explode, sabe? Às vezes. Ele pega fogo de vez em quando. Eu não quero nem um processo da Fiat, tá? Mas aconteceu algumas vezes, supostamente aconteceu, de alguns Fiat Maré pegar fogo e tal, provavelmente por conta da pessoa que não soube botar o óleo direito, que tinha que botar o óleo, mesmo que no manual tivesse lá dizendo que tem que ser com 20 mil, mas a pessoa tem que adivinhar e colocar 5 mil quilômetros, trocar a cada 5 mil quilômetros. Então, isso acontecia, né? A gente tinha esse pequeno probleminha aí, que ele ficou conhecido por isso. Então, tudo isso que eu falei até agora é legal e é o que vai te fazer ser um maré. É o que vai fazer você ser um cara que vai fazer as coisas rápido, que vai ser que vai resolver problemas e tal, vai ser um cara que programa, um cara que sabe os níveis, sabe os tipos de teste, sabe usar algumas ferramentas tal. E isso vai te levar até onde você quiser. Só que se você só ficar nisso, você pode ter alguns problemas e acabar com o maré. Então, para a gente ir mais longe do que o maré, não é mais rápido, tá? Porque é difícil ficar mais rápido que o maré, principalmente porque ele explode, que ele vai bem longe. Mas a gente tem que... Eita, quebrou um pouquinho o slide, mas vai para entender. Além de programar, que essa é a principal tarefa de um desenvolvedor. Quando eu falo desenvolvedor, o que é desenvolvedor de teste, desenvolvedor não desenvolvedor de bugs, também desenvolvedor de bugs, mas a ideia é que você encare problemas diversos. Então, por exemplo, se você está sempre na mesma coisa, se você está sempre fazendo teste de interface durante muito tempo e fazendo aquilo ali, você tem que parar para pensar. Tipo, eu tenho que encontrar problemas mais diversos. Eu já vi pessoas que tinham mais tempo de carreira do que eu e que ficaram presos naquele mesmo problema. Ela era conhecida por resolver aquele problema. Mas aí, tipo, para ela mesma, eu estou falando assim, tipo, é massa você ser referência. É muito bacana você ser, fulano falando isso. Mas para ele, como pessoa, como única pessoa, saber resolver só aquilo era limitante. Então, é muito difícil você conseguir evoluir sem encarar coisas diversas. Então, se coloca em projetos diferentes. Então, saber programar o começo, resolver problemas diversos e complexos, ajuda você a se desenvolver. Tipo, não tenha medo, entendeu? De não resolver. Tenha medo de não tentar resolver isso. O coach falando. Mas, tipo, ofereça ajuda. Isso é legal. E eu vejo que é uma coisa de pessoas que estão mais à frente na carreira, elas costumam oferecer ajuda para as outras pessoas. Porque aquilo ali te ajuda a ver perspectivas diferentes. Às vezes você fazer um review de um PR, de um pull request, ou um review de algum código que tá ali, ou até, tipo, o cara tá com problema para fazer um regex, aí você pega e faz, por mais difícil que seja, às vezes você fica curioso, você vai resolver aquilo e passa para a pessoa. E, tipo, aquilo ali te ajuda também a crescer, né? E também te ajuda a fazer essa análise estática que eu falei e tal, que análise estática é você pegar o código e fazer um review nele, para prever coisas que podem acontecer. Pair programming também é muito interessante. Tá? Você tá junto com pessoas resolvendo problemas
em grupo, porque isso vai te fazer ver perspectivas. Às vezes eu estava algumas vezes eu estava resolvendo alguns problemas de programação mesmo. E tipo, vendo a pessoa abrir a ideia dela, eu já vi algumas coisas ali que eu falei, caramba, eu mexo com isso, tipo, mexi há 6 meses no sistema, tipo, abria ele, resolvia alguns problemas, mas a pessoa, assim que abriu, eu já vi que na ideia dela tinha um plugin que facilitava você encontrar código, você encontrar parâmetros dentro do método, e isso te ajuda muito, porque a tua cabeça, se não fosse por isso, você nunca teria chegado naquilo, né? Continuando. Eita, era o 7. Tudo bem, vamos embora. Não, não 6 ainda. Tô mal. Continuando isso, você vai encontrar problemas. Lembra que eu falei lá relacionado aos níveis de teste e tal? Se você não souber, por exemplo, alguns padrões, você vai acabar criando um antipadrão. Esse do lado esquerdo que a gente tem é um antipadrão de projeto, tá? Que é bem conhecido do pessoal de QA, que é o padrão de sorvete, né? Porque a tua pirâmide de testes, se você olhar aqui essa figura do lado direito, ela está dizendo o seguinte, que os testes unitários automáticos, eles têm que ser a base e eles têm que ser maiores, porque você vê que a base da pirâmide é maior do que o topo, né? Então, a base são testes unitários. Então, quando você olhar para o projeto, você tem que tentar encaixar essa tua pirâmide. Você tem que olhar para ela e fazer, eu estou vendo que esse projeto aqui, ele tem pouquíssimo teste unitário. Então, ele vai acabar ficando que nem esse sorvete. Ele tem bem pouquinho teste unitário, tá vendo? Alguns testes de integração a mais, alguns testes de automação de front-end. Por quê? Porque a pessoa não sabe usar os níveis. Então, ela conhece os níveis, que foi o que a gente viu na parte da maré, mas quando chega nessa parte, ela não usa. Ela foca tudo em testes de front, porque é a coisa que todo mundo entra quando está em QA, você já entra vendo Selenium, etc. E ele é massa, ele resolve alguns problemas, mas se você focar nele, você vai ter um problema gigantesco de manutenção, porque aquilo vai mudar. Quando mudar o front, e você precisar mudar o teu teste, você vai ver a dor de cabeça que é. Tipo, quando você tem muito teste de front-end e de repente muda, sei lá, muda uma label. Agora o texto que aparecia antes na tela virou um modal. Aí lá vai você ver como é que faz com o modal, mudar o contexto da tua tela para ler. Isso dá um trabalho gigantesco. Quando isso poderia estar simplesmente no teste de integração, que chegou lá, o endpoint mudou bem pouquinho. O endpoint mudou só, tipo, um parâmetro a mais. E às vezes nem mudou. Está chegando lá. Então, às vezes, é bom você focar para você tentar fugir de antipadrões. E isso aí, você só vai conseguir procurando problemas mais complexos e mais diversos. Focar também em infraestrutura, dar uma olhada em Docker, dar uma olhada não só naquele mundinho fechado, mas tentar abrir mais esse mundo. Priorizar a casa de teste, que a gente vai falar, arquitetura de software e segurança. Vamos embora. Depois a gente entra mais nesses assuntos. Priorizar a casa de teste é o 7º ponto. Além de reportar a casa de teste, além de saber fazer um caso de teste, você precisa... Às vezes você tem uma suíte gigante, porque você já escreveu tanto. Quando você abre lá o test link ou a ferramenta que você usa de bug tracking, bug tracking não, de test tracking, de armazenamento de teste, você vai abrir aquela ferramenta de casos de teste e vai ter lá 1 milhão. E existem casos na literatura mesmo, assim, casos de estudo, de doutorado do pessoal, porque às vezes você tem um sistema e ele tem muitos casos de teste. Eu não estou falando só teste de front, estou falando teste de todos os níveis. E aí você simplesmente criou esse monte de casos de teste, beleza, você fez que nem o maré, você é bom, você criou um monte de casos de teste. Beleza, valeu. Eu vou dar uma corrida aqui, tá? Tem tempo. Mas na hora de priorizar, você tem que pensar no tempo, nos recursos, e existem algumas técnicas, tá, que eu vou deixar depois nas referências, depois eu compartilho isso aqui, de seleção, priorização e redução dessas suítes de teste. Então, existem técnicas para se fazer isso.
Então, você pode escolher, por exemplo, por histórico de falhas. Você olha lá no teu bug tracking, que aquela funcionalidade, ela falhou muitas vezes durante as outras sprints. Então, você pega eles e seleciona e usa só aqueles. Você também olha as mudanças, mudou isso aqui. Então, os testes relacionados a isso é que vão ser selecionados. E, além disso, um mapa de impacto. Você pode criar um mapa de funcionalidades que estão interligadas e manter isso com você, mesmo que seja um mapa mental, alguma coisa assim, e aí você vai conseguir ver quais pontos provavelmente foram quebrados por causa daquelas modificações. É uma dica interessante. Evoluir na carreira. Para você evoluir na carreira, existem coisas, além de tudo isso que a gente falou, a gente precisa de orientação, beleza? Não tenha medo de perguntar às pessoas, não tenha medo de ter uma pessoa que seja sua referência. Ter as certificações também, que eu vou falar sobre elas daqui a pouco. Treinamento, que é você faça muito, quebra a cara, e saiba, além de fazer tudo isso técnico, você tem que conversar com as pessoas, você tem que se comunicar, beleza? E fuja de gurus, que isso aí é tipo uma parada que é complicada. Você olha, às vezes, tem muito material na internet, e tem muita gente que cria um material que tem um design muito, muito foda, que tem tudo lá, mas ele não te dá as orientações corretas, coisas na lata. Tipo, vão passar, tipo, olha essa ferramenta de screenshot, como é boa, tal. Beleza, a ferramenta de screenshot que você já usa, até a nativa do teu software, ele já resolve o teu problema. Tu não precisa se especializar nisso. Falando ainda sobre evoluir na carreira, existem algumas certificações, que eu vou adiantar logo, que elas são do BSTQB, elas são certificações que são internacionais, tá? Então, vale muito, até para emprego para fora, tal, e elas fazem, até para quem não é QA, para quem tem interesse em teste, é legal fazer essa base, essa foundation aí, que é a CTFL. Ela passa todos os conceitos básicos do que é qualidade, de como colocar qualidade nos times, quais são os principais termos utilizados. Aí depois você tem ramificações que vão te especializando. Então, se você quiser ser um cara mais de automação, você vai para um lado mais especialista, que aí vai ter o Test Automation Engineer, vai ter a parte de performance, de aceitação. E para o lado de ágil também, se você quiser ser um líder técnico ágil, é legal você saber o que é um Agile Tester, que é o que está, esse perfil que eu falei até agora é de um Agile Tester. É o cara que está junto no processo, que ele está liberando o fluxo do processo, fazendo as tarefas andarem. Agile Test Leadership e Technical Tester também, Agile Technical Tester. Então, dá uma olhada nessas certificações, elas são legais, vai ter um link aí também para você dar uma olhada, e, no mínimo, a básica, ela é legal, porque ela te dá uma visão maior. Só terminando não, ainda tem mais. Ferramenta é ferramenta, beleza? Então, você pode estar usando ferramentas e focando nela, você está fazendo, de novo, o que o Maré Turbo está fazendo. Você está focando demais em ferramentas, tentando ser especialista numa ferramenta, quando o que é importante é o conceito. Você tem que ser um especialista, mas não em ferramentas. Você tem que ser especialista em resolver problema, em formas diferentes de resolver problema e encarar eles. Então, medir tempo e esforço para isso é importante, de aplicar uma ferramenta, de colocar ela, às vezes você é apaixonado pela ferramenta, mas ela demora para colocar no processo. Pouca gente conhece. E aí entra o próximo ponto, que é pensar na equipe. Tipo, você tem que pensar que tem outras pessoas envolvidas. A ferramenta pode ser linda e maravilhosa. A gente já utilizou, eu lembro de um caso que a gente utilizava o Lombok na outra empresa, e tipo, o Lombok, ele é massa, porque você não precisa utilizar o get, o set, nas chamadas de classe e tal. Só que, como a gente usava Eclipse na época, o bicho era uma dor de cabeça gigante para você fazer. Toda vez que chegava uma pessoa nova, você tem que ensinar ela como instalar o Lombok na ferramenta. Tipo, era maravilhoso, fazia você ganhar muito tempo, mas fazia você perder muito tempo também com isso, porque muita gente tinha problema com isso. Então, pensa na equipe, não pense só em ferramentas. Tá? Isso vai te fazer ir mais longe do que o Maré Turbo. E o último ponto é compartilhar. O mercado é feito de pessoas, é importante você conversar com elas, é importante você ter pessoas como referência, é importante você ajudar, que eu já falou, aprenda ajudando, devolva
o que você, tipo, você aprende muita coisa e você não aprende por osmose. Você não é, o mundo não gira ao redor do seu umbigo. Então, provavelmente, você não, aquilo ali não brotou da sua consciência. Aquilo ali foram pessoas que chegaram para você, que te ensinaram, ou que você viu na internet um indiano. Eu devo tanto aos indianos que depois eu vou na Índia só para agradecer, porque tem muito indiano que faz tutorial na internet e a gente aprende muito com eles. Então, tipo, é importante você ter canais para propagar as coisas que você aprende de forma diferente, mesmo que seja coisas como essa aqui, que são lições, né? Nem lições, porque é pesado, mas, tipo, são coisas que mais gerais, mas que fazem sentido e que é importante compartilhar. Então, você também pode ficar nessa, né? Tipo, tá tudo pegando fogo, mas você não quer. E eu botei esse slide aí só para usar essa figurinha, porque essa figurinha é ótima. Então, é isso aí. E aí, vamos para as perguntas. Espero que tenha tempo ainda. Boa, boa, muito boa a apresentação. Já aproveitando aí o seu último ponto aí do compartilhe, já deixando um aviso aqui para todo mundo, se você está assistindo aí, tem uma ideia de alguma talk, você quer compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente, então entre em contato aí com o Coders em qualquer uma das nossas redes sociais e vamos agendar também para você vir aqui e compartilhar um pouco desse seu conhecimento, assim como aqui ele está fazendo. Isso eu acho que vai ajudar bastante todo mundo que está aqui assistindo e vai ficar aí para a eternidade no nosso querido YouTube. Então, é muito bom. Muitas vezes é uma coisa que você aprende muito quando você começa a compartilhar. Quem ainda não entrou nesse mundo de palestras e aulas, você muitas vezes aprende mais quando você está preparando o material do que quando você está vendo lá no dia a dia. Você quer falar de algo do dia a dia, quando você vai preparar aquilo, você percebe melhor aquilo e você consegue evoluir até da maneira como você vai compartilhar. Bom, muito boa aqui sua talk, parabéns aí, cara. Eu acho que foi tão bom que não surgiram nem muitas perguntas, surgiram mais comentários, né? O pessoal que está aí, que é de teste e também já passou e sente um pouco do que você está falando aí. Então, eu vou começar aqui com alguns comentários, né, que surgiram. O Rosardo, logo no início da talk, falou: Eu já passei por times onde o QA não escrevia testes automatizados e, sinceramente, não curtia tanto, mas é de cada time. Aproveitando isso um pouco, essa questão de não testes não automatizados e tal, puxando para uma pergunta: quando é que você vê a utilidade, ou existe algum caso onde você acha que é útil de fato o teste manual? Pronto, voltando para essa paradinha aqui, ó. Deixa eu ver se vai voltar. Tá. Essa aqui. Aliás, né, nem essa aqui, ó. O teste, nunca ninguém vai conseguir automatizar tudo, tá? Nem encontrar todos os problemas. Então, o ideal é que teu teste manual ele seja uma parada que é muito de intuição, tá ligado? Luiz é um cara que eu trabalhei com o Luiz durante, acho que foi 9 meses lá no César, e ele tem uma intuição do caramba. Ele encontrava bug que tipo, não era praticamente impossível de automatizar aquilo ali, porque muito de intuição. Então, tem muita coisa que ele já passou, que faz parte da experiência dele como pessoa, como desenvolvedor e tudo, e como tester, tipo, que aquilo ali não ia ser encontrado de outra forma. Então, faz sentido, sim, ter teste manual. E só não faz sentido que todo o teste manual seja levado para o fim do processo e leva um tempo do caramba para fazer. Ele fez até uma pergunta pesadíssima aí. Mas, se tiver na sequência, já respondo também. Tá. Seguindo aqui, eu coloquei um comentário dele, né? Não sei se é. Cadê? Deixa eu ver aqui. Eu não sei se é isso. Ele colocou aqui, né? Uma coisa que sempre coloco, aí já sobre as evidências de teste, um comentário que ele fez, uma coisa que sempre coloco, se possível, o hash do commit do Git, né? Porque muitas vezes ele tem que ouvir, na minha máquina funciona, e aí para garantir, ele bota de onde foi
tirado, né, de onde foi testado, que ainda fica batendo a cabeça para conseguir reproduzir. Isso é verdade. Isso É, é verdade. A gente passou por isso algumas vezes e, tipo, é, cara, por isso é uma das coisas de que tem que a que não sabe nem abrir o Git, velho. E, tipo, isso é importantíssimo, porque você é só dar um git log lá e você pega qual foi o hash. Isso em empresas burocráticas, tá? Porque provavelmente você vai estar em empresa burocrática. Então, você se protege, você ajuda o time, é muito importante. É o primeiro ponto lá, saber programar, saber as ferramentas de desenvolvimento. tá. Aí, e puxando um pouco para isso, eu tinha anotado uma pergunta aqui no início da talk que eu já queria saber antes de começar isso aqui, e eu acho que é um pouco relacionado com isso que o Luiz falou. Ele citou aqui, né, a referência, como referência para ele, o hash do commit, né? Hoje em dia a gente está trabalhando muito no cenário de CI/CD, de testes automatizados durante uma determinada pipeline. Então, eu queria entender melhor como é que você acha que hoje, geralmente as empresas que eu vejo fazendo esse fluxo de CI/CD, a maior parte delas, elas estão tirando um pouco o papel do tester, né? Eles estão tentando fazer o máximo de teste ainda na etapa de desenvolvimento. Como é que você acha, como é que você conseguiria encaixar nesse mundo do CI/CD, da integração contínua, a etapa de testes? Beleza. Tá falando como se ela fosse uma Tu compartilhou a etapa tela separada. da Twitch aí, vai estar entrando num No loop. loop. Pronto, isso é um teste também. Volta lá pro. Psicodélico. Melhorou? Sim, sim. Não é o É ideal, porque não, ele mas fica, melhorou. é porque ele fica aqui de lado. Deixa eu colocar lá de volta. Aí, tá melhor. Pronto. Fica aqui de lado, aí eu fico olhando assim, aí fica ruim. Mas é o seguinte, o teste, ele já tá, inclusive, você já falou para a etapa dele, né? Tipo, ele tá dentro do CI, ele tá na parte depois que desenvolve, né? Depois da integração, né, do código, mas ele não deixa de estar presente. Tipo, o cara subiu o código. Você colocou tudo aquilo ali. Você já passou pelo nível de teste unitário, porque tem teste unitário, ele está rodando teste unitário. Provavelmente esses caras já têm teste de integração também, se forem mais de um. Provavelmente eles têm teste de aceitação, se tiver teste de UI e tal. Então, o teste ele já está lá dentro. Pode ser em qualquer um desses níveis, não só em um. E depois que isso acontece ainda, você ainda tem a validação, testes manuais, que podem ser feitos e tal. Então, o teste, ele está dentro do processo desde o começo, até na hora do cara levantar as histórias. Tipo, quando o time está bem atento, está todo mundo junto, a gente consegue já ali ver, ó, esse cenário, esse fluxo e tal. Então, o teste, quanto mais o QA ele vai se aproximando do dev, mais ele vai ficando, ele vai permeando todo o fluxo. Inclusive, isso é uma coisa que a gente estava conversando muito, né, na empresa nova que eu estou, que a visão dela é uma das poucas que eu já vi, sem querer babar, tá, porque é a empresa que eu estou, mas, tipo, ela vê o teste como se ele fosse um software developer, ele é um desenvolvedor, só que ele tem especialidade em teste, ele é a referência em teste do time. Então, quando vão testar alguma coisa, ou teste de carga, ou teste até teste unitário também, pergunta quais fluxos que a gente deveria fazer. E o papel desse cara é chamar todo mundo, não assim, tipo, ser o guardião, ser o cara mais importante disso. Não, é o cara que meio que dissemina. E daqui a pouco tá todo mundo naquele mesmo pensamento. Beleza, vou criar mais fluxos aqui. Essa é a ideia. Tá, eu acho que eu entendi o que você falou aí, a questão de o teste tá, obviamente, implícito, né? Quando você bota o CI/CD lá, o fluxo de pipelines, mas a minha dúvida, a minha pergunta era mais direcionada sobre, vamos dizer assim, a pessoa de QA, né? Porque geralmente hoje, por exemplo, tem muitas equipes que você faz um commit, você deu um push, automaticamente aquilo ali já roda, já atualiza um determinado ambiente, e é tudo muito dinâmico. É,
o teste, querendo ou não, a pessoa de teste, ele vai fazer uma camada depois que o cara de desenvolvimento terminou de codar, né? Então eu terminei uma determinada story lá, vou jogar aquilo para a etapa de teste, o teste vai pegar a branch lá, ou o commit, seja lá o que for, que o cara fez e vai testar aquilo ali. Como é que esse é o nível de pergunta que eu quero chegar. Tipo, como é que encaixa esse fluxo de CI/CD a etapa de teste, saca? Não esse teste automatizado que o próprio desenvolvedor faz, mas quando tem uma equipe específica de teste para isso. Como é que você vê Tá. isso? Então, é porque isso são formatos. Tem lugares que não é assim, que o teste ele não fica para depois. Ele pode ficar tal como uma pessoa que vai lá e fica tipo, se você for pensar no Gira, né, nas etapas do Gira, tá aqui em Dev, eu tô com a tarefa em Progress. Pega essa tarefa, terminei, comitei ela, vai passar para lá, ele vai passar de em Progress para, por exemplo, em teste. E aí, às vezes não tem nem essa baia. É isso que eu estou dizendo. Às vezes não existe essa baia. Porque o cara já passou por tudo, já fez teste, já tem tudo e às vezes não tem. Quando tem, aí a pessoa de teste, ela vai ver os cenários que foram levantados, porque é outro paradigma, tá ligado? Existem realmente dois paradigmas. É como se o cara que tem a baia de teste, ele já meio que está dizendo para o time que existe um fluxo separado de teste, que é uma equipe de teste que olha cenários por fora e quando chega nessa baia de teste, ela executa aqueles cenários para passar para dizer se está garantido, se não está. Isso acontece, um fluxo. Então, já tem testes, passando disso, o cara vai fazer testes, ou testes automatizados, tá? Porque isso é decidido. Tá? Nesse outro fluxo, os testes fazem, para esses cenários aqui, acho que seria massa a gente fazer uma automação de testes, de front-end, por exemplo. E aí o time concorda, e quando chega em teste, às vezes ele está lá fazendo, ele vai programar esses testes e vai rodar de novo, vai ser comitado e tal. Às vezes, em um projeto separado de teste, isso acontece também. Um projeto separado que vai lá, abre a interface do programa, roda, etc. Ou manda requisições, ou etc. E às vezes o fluxo é completamente diferente. Às vezes o fluxo é junto com o time de teste. O cara está fazendo aquela tarefa e o pessoal de teste está fazendo junto a tarefa de automatizando testes de interface, ou teste de API, ou teste de integração. Então depende de onde eu estou, depende da empresa. É bem assim. Entendi. Eu acho. Ficou. Agora fechou na minha cabeça. Boa, boa. Quer continuar? Eu te cortei aí, eu fui dizer que entendi, tu. Não, não, tranquilo. Se alguém não entendeu, se alguém quiser mais algum papo, Tá. continua. Tem mais uma pergunta aqui, e aí é a pergunta que você falou do Luiz, né? E aí ele colocou aqui: como assim não posso seguir guru? Essa é uma das. É aquele negócio que eu falei na talk mesmo, que tipo, tem uma galera que, tipo, você nota, eu não vou falar de. Não vou dizer nomes de pessoas, até porque eu vi isso algumas vezes, tá, e não são pessoas próximas, então assim. Mas dá para notar que o conteúdo é muito raso. E são pessoas que querem fazer, tipo, elas querem vender conteúdo. Não todo mundo, porque tem gente que vende conteúdo é muito bom, tá? Tem gente que vende muito conteúdo bom. Mas, estou dizendo, gente que vende conteúdo ruim, que tem muito marketing, mas quando você vai ver as coisas tal, não é profundo, ele não vai mais distante. Então, se você quer gastar dinheiro com curso, cara, procura coisa mais profunda, sabe? Gente que tenha realmente referência na área, e não referência por, tipo, só porque tá no Instagram famoso, alguma coisa assim. Era esse tipo de coisa que eu estava dizendo. Tipo, o guru, que é o cara que ele fala palavras. Tipo, você vai ver o conteúdo do cara, é Mindset, né? simplesmente uma foto que tem do lado assim, tipo, vença, é, automatize, etc. Luiz está dizendo aqui, sem nomes, mas temos coaches QA quânticos.
também, né? Eu acho que aqui eles têm todas as ferramentas para virar, né? Um coach quântico de QA aí. Ah, rapaz, se for para ganhar o dinheiro que eles ganham, eu quero. É doido. Eu só vendo até pulseirinha de QA. Boa. Eu acho que é isso. Tu viu mais alguma pergunta aí que passou? Olha, eu vi uma de Luiz, que é interessante. O Luiz falou o seguinte: agora que você está trabalhando ativamente, que isso é uma piada, beleza, interna, mas tudo bem. Gostaria de saber como proceder com um time que não entende a real utilidade de testes automatizados e acha normal full regression a cada 2 semanas. Pior, com isso, não sobra tempo real para automação. Isso aí já passei algumas vezes, tá? E é muito difícil você dizer para uma galera, para o dono da empresa, e isso aí eu já vou juntar com a do narrador. Eu gostei desse nome aí, narrador. O teste manual de empresa onde estou é botar a mão do pai do dono da empresa, que tem 72 anos e sempre acha bugs. Beleza, é uma forma também. Mas, tipo, são processos que eles estão meio que acabando, porque não faz sentido. Tipo, se o cliente, ele pede, é foda. Tipo, o cliente pedir para você fazer full regression a cada 2 semanas e ainda querer tempo para desenvolver qualidade, você está dizendo que você não se importa com a evolução do time de QA, porque ele vai ficar fazendo só teste manual, teste manual, teste manual, aumentando a base. Aquilo ali que a gente conversou sobre priorização de casos de teste, é bem isso. Porque você chega num nível tão grande de casos de teste. Teve uma empresa que eu estava que tinha 400 casos de teste para ser rodados em 3 dias. Não fazia sentido. E aí você tem essa opção que eu coloquei aqui, ó, de priorizar casos de teste, que é você dizer, tipo, ó, eu tenho alguma quantidade de testes e eu vou focar nos testes que tiveram mudança. Aconteceu uma mudança, ou então esses testes geralmente falham. Essa é uma funcionalidade que está imatura, vamos dizer. Ela está imatura e ela está quebrando muito. Então, bora focar nesses, e aí você acaba reduzindo a quantidade de testes de 400 para 100. E aí você consegue rodar. Agora, se o cliente chega e pede para você fazer tudo, aí você tem que fazer tudo e você tem que pensar se esse é o lugar melhor para você estar, né? É isso. Eu acho que com isso aí a gente consegue fechar aí com chave de ouro. É, Bom, eu queria agradecer a Aquiles aí pela disponibilidade de vir aqui compartilhar, né, esse conteúdo aqui com a gente. Agradecer todo mundo que está aqui no chat também, o pessoal participou, tem muita gente da área de QA aqui que está trocando experiências aqui no chat. É, Mandaram algumas perguntas também. Então, muito obrigado, cara. Obrigado a vocês. E outra, estamos em casa, né? Então, É. não é nada Mas é porque demais. é aquela coisa, né? Também a gente tá saindo, uma coisa é É aquele do, papo mais leve, né? Do podcast, outra coisa é a gente vir aqui e dar a cara a tapa, né? Que a gente diz lá, tudo que a gente tá falando lá é besteira. Aqui não, aqui você já tá colocando um pouco do seu conhecimento e passando um pouco do que você sabe pra galera. Lá a gente fala o que a gente quiser falar, estando certo, estando errado. Aqui já é um pouco mais, vamos dizer assim, mais sério, né, o conteúdo. Então, é, muito bom aí sua disponibilidade. Eu vou ver se eu também crio coragem na minha cara e trago algum conteúdo aqui também nas próximas semanas. É, Simbora. Vamos embora. Eu Cara, queria só dizer, só fazer uma propaganda, né? Para o pessoal que está aí. Na terça-feira, agora, a gente vai ter um episódio especial do podcast, tá? Do podcast. Não é do Academy, não é esse conteúdo técnico, é uma parada bem tranquila. A gente vai bater papo mesmo. Eu não sei se tu ia fazer essa propaganda, mas eu faço depois, qualquer vai, coisa tu pode faz ir, pode também. ir. A gente vai estar aqui com 3 amigas nossas, 3 pessoas que participaram, 3 mulheres que participaram de outros programas com a gente, que é Gabriela Oliveira, Ana do Vale e Alessia Guimarães, que elas são top, assim, os episódios com ela foram maravilhosos, assim, foram ótimas pessoas, e elas vão estar no lugar da gente, conversando com outra mulher tech, nível, ela é da parte
Se eu não me engano, é ciência de dados, eu Eu vou acho que dar é uma olhada também. ainda. Mas ela faz parte da. Ela é uma pessoa que está lá na Fiabilité, eu acho, também, que é uma empresa que é focada em inteligência com dados. Então, assim, tem conteúdo, muito conteúdo aí para você acompanhar também com a gente. Toda terça-feira, às 7h30 da noite, tá? Um papo bem massa aí. Venha-se embora, venham assistir. É isso aí. Boa chamada. Vai ser o nosso especial do Dia das Mulheres. Então vai ser um Coders podcast apenas com mulheres, né? A gente vai tirar nossa carinha lá do podcast. Vamos deixar as mulheres assumirem aí. É, E é isso. Aproveitar também para pedir para quem ainda não segue, seguir aqui o canal. Se gostou aqui do vídeo, curte, bota o joinha, compartilha. Se não gostou, bota o dislike também, né? Vamos lá em busca, né, Aquiles, do nosso primeiro hater. Nosso hater, É, seja nosso hater. Se você é um dev que odeia QA, vá lá e dê um dislike aí no e bota negócio que aquele depois a gente comentário também vai lhe pegar. gigante e ainda compartilha dizendo que a gente tá falando besteira. É, desse jeito, no LinkedIn. Boa. Então acho que é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela disposição, pelo tempo de todos. Espero que tenha agregado. E até terça-feira com mais um episódio do podcast e quinta-feira com mais uma talk aí a definir ainda, mas com certeza a gente vai estar aqui quinta-feira com mais um conteúdo para passar para vocês. Então, pessoal, valeu e até mais.